fez um esforço, ela veio de outra cidade também. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estar aqui é um prazer. Falar de neurofeedback é maravilhoso. Neurofeedback, então já explica pra gente. O que é esse negócio de neurofeedback? Neurofeedback Olha é só. uma neuromodulação onde a gente faz um treinamento através de um aparelho de eletroencefalograma. Fazemos primeiro um mapeamento com uma touca para ver como que está esse cérebro. Fazemos uma avaliação neuropsicológica e depois montamos um treinamento para o cérebro do indivíduo. Dá pra gente treinar como lidar com emoções. Você falou alguma coisa assim. Dá, com certeza. Principalmente o paciente com TDAH. Pessoas que têm dificuldades de ter foco, de atenção, que têm hiperatividade, pessoas que têm essas agitações que atrapalham estudar, atrapalham o trabalho, atrapalham relacionamentos. Você está contando que existe um método para a gente literalmente treinar como lidar com essas situações emocionais. Vocês estão ouvindo? Porque essas condições emocionais difíceis atrapalham relacionamentos e atrapalham a vida da pessoa. Atrapalham o trabalho. Ok, a produtividade todo mundo sabe que vai ser cobrada, mas nós estamos falando de saúde mental, de bem-estar, de estar bem consigo. Então, mas você já falou algumas coisas que me deu a impressão que, bom, se eu quiser fazer isso, eu tenho que procurar alguém que sim faça, mas demora um pouquinho, não é que eu chego lá e começo. Não, Tem que fazer uma avaliação. primeiro fazemos a avaliação, fazemos um mapeamento do cérebro. Começando, assim, essa avaliação, a gente ficar conversando, leva muito tempo. Normalmente umas 5 sessões, uma avaliação. 5 sessões. Sessões de psicologia é aquela coisa que dura 50 minutos, tá, gente? Isso mesmo. Mas assim, são consultas que precisam acontecer com algum tempo de espaço, né? Assim, olha, não são 5 horas na sequência. Porque precisa ter uma compreensão do que está acontecendo. Isso do ponto de vista da história da pessoa, de como a pessoa funciona, mas você falou de outra coisa. Põe uma touca na cabeça, tem um aparelhinho que registra coisas. Tem um aparelhinho de eletroencefalograma. Meu Deus, olha só. Coloca eletrodo em todas as partes do cérebro, na região frontal, temporal, occipital e região central, que é SMR, né? Que são as ondas sensório-motoras, ritmos sensórios motoras. E aí você vai ver depois, a avaliação é feita 20 minutos de olho aberto e 15 de olho fechado para a gente ver como é que o cérebro está em repouso, supostamente dormindo. E a pessoa fica em silêncio. Aí nós vamos fazer a avaliação de como estão as ondas cerebrais, ondas betas, teta, gama, alfa. Por exemplo, no paciente com TDAH, o paciente tem as ondas teta e beta alterada na região do córtex pré-frontal. Vocês já estão vendo que ela está falando de um monte de palavras difíceis, mas significa que existe um método organizado para poder reconhecer como é que nós funcionamos e depois que a gente tem esse mapeamento, o que a gente faz então? Aí nós vamos fazer um treinamento. E o que acontece com o treinamento? Você vai fazer treinamento através de jogos, de música, de vídeos e o paciente vai aprender a modular o próprio cérebro. Quer dizer, muito legal. A gente influencia como o nosso corpo funciona. Totalmente. Porque a hora que você está assistindo o vídeo, se estiver parando a imagem, é porque o teu cérebro está muito acelerado. Então, você para. E aí você aprende a dominar o teu cérebro através das ondas. E ele vai passando, porque você vai neuromodulando o seu cérebro. E é um método não invasivo, né? É um método sensacional. Não invasivo. E você está contando que isso parece ser baseado na real experiência humana, ou seja, nós somos assim. Aí você pergunta para mim, é um método antigo? É um método antigo? Desde 1960. Eu acho antigo, 65 anos. Quer dizer, já tem bastante tempo, não é uma coisa... Não é uma onda nova que estão dizendo que inventaram aí. Não, é algo que tem estudos há muito tempo, né? Uhum. Eu te falei daquele estudo de epilepsia na Cracóvia. Em Cracóvia fizeram um estudo com pessoas que tinham epilepsia. Durante 3 anos. 3 anos de treinamento para eles aprenderem a controlar quando estão no momento da crise para poder se organizar. E aí não tem a crise. E diminui medicação também.
De novo, parece assim um método bastante humanamente natural que precisa ser aproveitado para a gente lidar com problemas que são problemas sérios. Você está falando de epilepsia, mas você falava de problemas de ansiedade, de dificuldade de Insônia, foco. por exemplo. Insônia também. Também. Fibromialgia, que a pessoa tem dor no Dor corpo no inteiro. Você está contando que dá para a gente lidar até com dores do corpo que fibromialgia, as pessoas que Sofrem são muito. um sofrimento muito, enorme. muito. Uhum. E mais, né? Assim, o corpo registra que está doendo e assim, ó, não tem uma infecção lá para curar. Quer dizer, tem um problema acontecendo, mas dá para a gente modular até o funcionamento do corpo. Eu estou gostando disso, já estou pensando assim. Vamos fazer para melhorar a sua concentração. Outra área muito interessante que eles trabalham também é no atleta de alto rendimento. Gente, então atletas de ponta, que são importantes num país, podem melhorar. Aí faz o treinamento do SMR, que é o ritmo e sensório motor, trabalha durante 40 minutos com o neurofeedback, sai do neurofeedback e vai para o golfe, da atacada de golfe. Melhora, assim, quase 80% o performance. Vocês estão notando que nossa colega aqui da psicologia, a Michele, já está nos ensinando que existem formas desenvolvidas a partir dos conceitos da psicologia para a gente poder entender como é que a gente funciona, deixar de sofrer, mas melhorar até desempenho para coisas importantes, para altos níveis. Uau! E é muito interessante, por exemplo, o idoso também, né? Que tem, vamos pensar na menopausa? Mulheres na menopausa, um tema que a gente pensa que não muda, mas muda muito, né, a vida da gente. O sono, o humor, a ansiedade, se você vai conseguir se manter capaz de fazer o que você está fazendo. A memória, então, é uma coisa assustadora. Eu falo, meu Deus, dormindo, acordei, acabou a memória da mulher depois de uma menopausa. Claro que tem vários tratamentos, mas o neurofeedback é um deles, para a gente trabalhar focando nessa região do hipocampo. Memória e atenção, né? Porque não existe memória se não tiver atenção, né? Você está contando de várias coisas, eu já estou querendo aplicar também para um dos assuntos que nós sempre trazemos aqui no Café com Sexologia, ou seja, nas questões sexuais isso vai ser muito importante também, porque afinal de contas, uma das grandes causas de problemas, de disfunções, de dificuldades, é exatamente a dificuldade de colocar o foco nas sensações físicas, que também são estímulos especiais para o nosso corpo. O nosso corpo tem um envolvimento sexual, quer dizer, algumas pessoas não têm esse foco adequado e também podem estar entrando em ansiedades ou qualquer outro estado de humor que compita com o próprio funcionamento do corpo. Você já está contando maravilhas aí. Essa não é uma coisa nova, é uma coisa que já tem muitas décadas de funcionamento e uso, mas não é assim tão comum da gente ouvir as pessoas fazerem. É porque é um tratamento que não é barato, é um tratamento caro e aí o Brasil ainda tem um pouco de resistência dessa entrada. Então tem várias clínicas trazendo, mas como ele é um custo alto, né? Então, por exemplo, vamos pensar num plano de saúde, ele acaba não disponibilizando, né? Então ele ainda fica restrito para as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, né? De toda maneira, você está contando que já existe no Brasil em vários lugares, e dá para a gente começar a pensar em como influenciar até os planos de saúde. Sim, ou fazer um até projeto, né? Porque olha quantas pessoas que estão sofrendo com a tensão, com a fibromialgia, ou o climatério, epilepsia principalmente, com autismo, né? O transtorno espectro autista, porque ele tem muita rigidez. E sabe aquela hora que o autista se coloca no chão porque ele tem dificuldade de sentir, né? O corpo, ele precisa deitar, você já viu isso? No consultório? Trabalhar para fazer um treinamento para ele aprender a sentir e não ter essa necessidade da rigidez, de fazer movimentos, os flappings, né? Arranjar outras formas do corpo funcionar, sendo que aí ele tem controle disso, porque ele tem controle as ondas. Ele tem controle até mesmo e percepção do que seriam as ondas cerebrais. Gente, daqui a pouco a gente está usando isso para mexer no celular sem Mas já existem aparelhos pequenos de neuromodulação, do neurofeedback, não é com essa complexidade, que tem pessoas muito ansiosas que fazem em casa, como se fosse um óculos para treinar. De uma forma mais simples, não tem a mesma complexidade, mas para pessoas muito ansiosas vale a pena. Só que é caro. Sempre que diminui essa ansiedade ou essas manifestações difíceis, já começamos a ter
Um ganho bom. Olha, porque é ganho de saúde, não é? Porque você está contando hoje pra gente algumas coisas, você até falou de mulheres na menopausa. Sim, você sabe que as pessoas ao longo da vida, depois dos 50 anos, começam a ter uma série de deficiências. Outro dia eu usei numa uma conferência aí exatamente o argumento. O nosso corpo vai mudando. Veja, normalmente nós chamamos de deficiências. De toda forma, são, a princípio, mudanças. Se nós aprendemos a usar as mudanças, isso não se torna uma deficiência. Mas as pessoas não estão acostumadas a pensar assim. Todos nós pensamos como se a gente fosse perder qualidades. A gente tem que aprender a lidar com as modificações. E você está contando que esse método serve para a gente aprender a lidar com modificações. Você falou até memória. Estou pensando que isso deve ter aplicações para as pessoas que estão com déficit de memória. Por exemplo, no Parkinson, que daí é a parte motora. Parkinson também. E Parkinson é daquelas coisas que dá a sensação de que a gente não vai ter controle, porque os neurônios estão dando ordens assim, sem mais, sem menos. Então também... Também dá. E sabe o que eu descobri, estudando a fisiologia da mulher? Que nós somos os únicos mamíferos, nós mulheres, que acaba a sua vida... Claro que você vai tendo uma diminuição da sua vida fisiológica de menstruação, mas você acaba tudo. O cachorro, por exemplo, ele pode estar com 14, 15 anos, ele vai ter uma senescência, vai um envelhecimento normal, ele pode até ficar prenha, com 16 anos, mas ela continua tendo algum resquício. O único mamífero que encerra, dormiu, amanheceu de um processo de 2, 3 anos, acabou. Olha, quer dizer... Isso se torna muito importante para nós humanos. É como se a gente, na verdade, a princípio, tivesse sido preparado biologicamente para terminar a vida com 45, 50 anos. Exatamente. Só que nós humanos somos um pouquinho assim... Nós não queremos isso, nós queremos mais. Não, e a vida aumentou, né? E a expectativa de vida é muito maior. E aí a mulher tem que fazer o neurofeedback para melhorar a memória, reposição hormonal, enfim. Mas esse neurofeedback para melhorar a memória... Estou pensando... há um tempo atrás eu encontrei um amigo num desses congressos assim. Ei, como é que tá? Que não sei das quantas, ele olhou para mim assim. Ele tinha acabado de fazer uma conferência maravilhosa ali no palco. Ele falou assim: é que eu tô tendo dificuldade de lembrar algumas palavras. Assim, como, né? Acabou de dar uma aula maravilhosa. Então, mas a nossa memória é seletiva. E parece que assim, quando nós temos um desempenho público, onde as outras pessoas, nós temos uma interação diferenciada, a gente aprendeu que ali a gente guarda tudo na memória, a gente fala direitinho. Quando nós estamos na nossa vida pessoal, parece que tem alguma diferença, e talvez aí venha essa história do neurofeedback, onde nós temos que aprender o que significa isso, porque nós estamos funcionando diferente e temos a capacidade de funcionar adequadamente. Tem alguma coisa errada, e é do ser humano. O ser humano precisa aprender a modificar as coisas. Nossa, você está contando algo que sugere que nós tenhamos muita coisa boa para fazer aí pela frente. Até estava pensando, voltando à questão sexual, tem muitas pessoas que têm um sofrimento grande com as suas dificuldades sexuais. Homens, mulheres, identidades de gêneros mais diferentes, todo mundo pode passar por alguma situação assim. A questão é, como é que nós aprendemos a modular nossas emoções? Como é que nós aprendemos a sentir essas emoções? Não é invalidá-las. Muito ao contrário. É exatamente assim. Isto aqui passou do limite, passou da intensidade necessária para servir para um relacionamento a 2, a 3, a 4, sei lá. Mas olha que interessante. Com o neurofeedback, você faz a neuromodulação e você aprende a se autorregular e depois você vai para a psicoterapia. Então esse método tem ele é complexo mesmo, né? Porque assim, não é simplesmente a gente ficar brincando num equipamento, de joguinho, não. Aí nós temos uma sessão de psicoterapia para poder trabalhar integrar isso. Exato, com a sua neuromodulação do seu cérebro, das suas ondas. É muito legal. Agora ela está contando o segredo importante. Claro, porque aí nós temos como entender, nomear e nos sentir assim, donos daquela situação. Que interessante. E aprender a se autorregular, né? Vamos lá, um paciente seu que tem uma disfunção erétil, por exemplo, o que ele tem normalmente? Uma ansiedade. Um sofrimento antecipatório, né? Olha, ela já está nomeando umas coisas assim. Sim, porque a maior parte dos homens, além da ansiedade,
tem também aqueles construtos, aquelas cognições, aquelas ideias que vêm assim, Vou e falhar. hoje à noite eu não vou, hoje eu não consigo. Quer dizer, tem uma antecipação de uma coisa negativa. Quer dizer, o nosso cérebro deve estar funcionando de um jeito e causando também, assim, se ajustando com emoções que... Principalmente nessa parte do córtex pré-frontal, onde fica a nossa função executiva e o nosso planejamento, porque não existe vida sem planejamento. Não existe. A gente Esses- planeja todo dia todas as Exato, coisas. tudo, né? Vamos encontrar o Oswaldo. Não comprou passagem aérea, férias, tem que vir de carro. Ela veio de carro de Londrina para participar do programa aqui com a gente. Nós estamos orgulhosos assim que o programa tem uma função. Essa função é levar para vocês informações importantes que são aprendidas através de experimentos científicos. Não é porque a gente tirou da cabeça porque a não. gente acha. Não, tem artigos, vários artigos sobre o neurofeedback, é muito interessante. Tem até uma associação agora do neurofeedback Aqui no Brasil. Aham. aí tem congresso também. Também tem. Não existe no mundo da ciência sem congresso, né? Os Tem que congressos, ter, né? os congressos, gente, são locais, momentos onde os profissionais se juntam para discutir coisas, apresentando novidades, mas principalmente discutir. Ou seja, se eu lá fiz uma pesquisa, um estudo, eu vou apresentar para os colegas, ali é discussão, porque vão me perguntar coisas como que, será que é mesmo? Ou seja, isso é importante, porque isso é ciência, porque assim nós conseguimos ter certeza, olha, esse conhecimento é verdadeiro. Vamos voltar para o nosso paciente? Isso. Então, assim, você falava de ansiedade e de um pensamento antecipatório. Quer dizer, o meu cérebro funciona de uma forma As padronizada para essa ansiedade e para esse modelo de pensamento. Então aí ele vai se autorregular e vai diminuindo essas ansiedade dele, tendo mais ondas gama, alfa. Quando a gente fala assim, a pessoa tem alfa, é realidade, porque quando o teu cérebro está mais em alfa, você está zen. Mais tranquilo, mais relaxado. E aí Vocês estão percebendo? Quer dizer, através de um aparelhinho, nós temos alguma coisa que se torna visível para a gente poder compreender como é que estamos funcionando. Só que aí nós temos que aprender como que nós funcionamos de outra maneira. Sempre achar uma alternativa. E essa técnica, esse método já é uma alternativa, né? Sim, aí você faz esse treinamento com esse paciente, por exemplo, depois eu mando ele para você. Sempre junto, normalmente 2 vezes por semana e o acompanhamento médico. Muitos casos, a gente consegue diminuir até a medicação. Vê? Por quê? Diminuir medicação também é uma coisa importante a longo prazo. Veja, às vezes a gente percebe que algumas pessoas só vão conseguir funcionar bem com alguma medicação. Só que 20 anos depois, o corpo dessa pessoa está dizendo... Está adaptado. E o fígado dela provavelmente já está reclamando que assim, tipo, caramba, de novo. Quer dizer, as medicações são importantes para que a gente use quando é necessário. Só que não dá para viver a vida com a medicação. Porque muitas dessas medicações também alteram, inclusive, funções. Funções motoras, funções emocionais, no relacionamento interpessoal. E aquela coisa, né? Às vezes a medicação passa a ser funcional, né? Lembra desse termo? Olha só. Análise funcional do comportamento. Vê? Eu tomo remédio, eu fico bem. Você sabe que, às vezes, dá a impressão que muitas pessoas são assim, né? Quando nós falamos de... Você acabou de falar também, nós pegamos um exemplo de uma disfunção erétil, um homem com problemas sexuais. Muitas vezes, muitos homens estão tomando um comprimidinho. Muitas vezes, na verdade, olha, faz parte do jogo. Ou seja, o ritual, para funcionar, eu tenho que fazer isso. O remédio vai funcionar mesmo? Ou eu já adicionei esse comportamento num mecanismo, mesmo que eu não precise do remédio? Pense nisso, porque essa é uma das coisas importantes. Às vezes eu tenho a impressão de que pessoas... estou com dor de cabeça, vou tomar um comprimido. Precisava, ou na sequência ela tomou um comprimido, tipo, deixa eu esperar passar, deixa eu relaxar um pouquinho. Já... Dá para fazer treinamento também com enxaqueca. Com enxaqueca. Esse é um outro problema que muitas... Vocês já notaram que essa questão do neurofeedback deve funcionar para muitas coisas que preocupam vocês, preocupa cada um de nós. Enxaqueca é uma daquelas coisas complicadas, né? Dá pra gente entender, perceber quando antes de ter a crise... E se você começar a se modular... A gente impede... Gente, você está contando que nós impedimos o nosso corpo de fazer coisas que são contra o nosso corpo.
Agora eu tô me lembrando de um caso, já que nós falamos do homem, vamos falar da mulher, né? Diga. Um caso, uma paciente minha de vaginismo. E você é melhor que eu para falar disso, mas... Olha só. E aí começamos a fazer o treinamento com neurofeedback para diminuir a ansiedade. Também fez a fisioterapia. Claro. E hoje ela está tendo orgasmo, tendo relação sexual perfeitamente. Porque você está contando que com neurofeedback e também com um processo psicoterápico, até com um processo de fisioterapia, a gente vai produzir uma nova integração desse corpo para ter outro funcionamento. Ensinar o corpo a ser diferente e funcionando diferente, a gente evita os problemas. Caramba. Olha só, tem gente dizendo boa noite aqui, boa noite, boa noite. Que bom, né? Sabe, Michele, você está contando essas coisas, eu estou pensando que esse é um assunto que merece ser procurado por quem está ouvindo, para procurar entender assim, será que o meu problema, a minha dificuldade emocional, desregulação de humor que seja, será que pode ser usado, se pode ter utilidade o neurofeedback para eu poder melhorar? Procure. Vamos começar a procurar essa discussão, porque você trouxe uma série de coisas aqui. Eu fiquei assim, vislumbrado, porque... É porque é muito diferente, né? E assim, e não é para não fazer a psicoterapia, ao contrário. O paciente não aprende, por exemplo. Isso, uma dislexia, né? Que você tem que ir lá, o psicopedagogo, o psicólogo, enfim, até o psiquiatra, o neuro. Então você faz o neurofeedback e vai para a psicoterapia. Exatamente. Olha, gente, só reforçando aqui. Rebeleia-se. É um livro de crônicas e poemas, da Michele, de umas amigas dela, de um projeto com as amigas que ela tem, que são só mulheres aqui, hein? São só mulheres. E o próximo vai ser procrastinação. Mulheres, atenção, hein? Procrastinação, vai ser um outro livro. Depois a gente também no YouTube e no Instagram, a gente põe as informações de como obter o livro. Depois a gente procura com ela como achar o livro. É porque eu já tenho um e-book também, né? Viu? É só Dá saber onde comprar, tem. Olha que legal. Eu quero agradecer a tua participação, que trouxe uma série de boas discussões pra gente. Nós vamos estar aqui pensando coisas. Nós sabemos que algumas pessoas vão precisar desses métodos. Só não dá para fazer pela internet ainda, viu, gente? Ainda não. A avaliação até pode ser, uma parte da avaliação. Não, a avaliação dá para fazer. Mas assim, esse é um método que exige uma questão presencial, porque existem equipamentos, existe a necessidade de fazer uma análise rapidinha do que está acontecendo ali do equipamento. Não, o tempo todo você fica... O tempo todo verificando. E depois como é que estão as ondas? Você fica em tempo real vendo as ondas do cérebro. É muito legal, bacana. A gente põe na TVzinha assim, olha. E aí você vê a coloração da região do cérebro. É muito legal. Tá aí. Gente, muito obrigado pela participação hoje. Uma boa noite para todas as pessoas que estão aí ouvindo. Um brinde. E semana que vem tem mais. Olha, nós temos um outro convidado semana que vem. Vai falar de uma coisa importante, porque ele escreveu um livro sobre questões relacionadas à sexualidade e religião cristã. E ele tem falado disso por aí. Tem gente que não está gostando, está brigando com ele. Vamos ouvir primeiro para saber do que se trata? Semana que vem, domingo, 20h30 da noite, aqui na Vibe Mundial, ao vivo. Até mais, gente.